Antes de dar início às palestras, gostaria de passar a palavra para o Dr. Fábio Godoy Teixeira, para nos saudar aqui em nome da presidência dessa casa, e do Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui novamente na nossa casa. Em nome do presidente Luiz Flávio Borges Durso, eu agradeço a presença de todos e peço já escusas em nome do presidente, em razão de reunião agendada de última hora, porque ele havia confirmado a presença e ele abriria esse painel hoje, mas em razão do cronograma do processo eletrônico e a questão da mobilização aqui do Fórum João Mendes, ele teve que comparecer numa reunião em caráter de urgência, então, infelizmente, hoje ele não pôde comparecer. Mas eu dou boas-vindas a vocês, e hoje o tema é, como sempre, muito interessante. Temos aí maravilhosos palestrantes para tratar de um assunto palpitante, que é a terceirização do profissional médico. Provavelmente hoje não será abordada a nova lei do cooperativismo, não sei se é tema, né? Mas é um assunto que também nós, na Comissão do Cooperativismo, temos cuidado de uma forma bastante intensa, que é a Lei 12.690. Então, aqueles que não têm conhecimento, aqui em nome da Comissão do Cooperativismo, também destacamos que esse ano foi publicada essa lei 12.690, de 2012, que trata da relação dos cooperados e o mercado. Então, é só isso que eu queria falar. Agradeço a presença de todos e aqui passo a palavra para a doutora Gislaine. Eu agradeço o esforço do comitê. Obrigada, Fábio. Agradeço o esforço do comitê, que em 10 dias, doutora Lília, montaram este evento. Eu acredito que será o primeiro de uma série deste tema, a terceirização, não só do profissional médico, mas de todo o sistema de saúde, e cujo o debate atual e urgente que se faz cada dia mais necessário, e dentro desta casa será certamente muito bem acolhido. Queria passar aqui a presidência dos trabalhos de hoje à doutora Lilian e declarar abertos os trabalhos. Lilian. Agradeço a doutora Gislaine, doutor Fábio. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer também aos palestrantes aqui presentes. Este é o primeiro evento do Comitê de Estudos de Terceirização na Saúde. O objetivo deste comitê é estudar as particularidades e especificidades do setor, principalmente as formas de contratação do profissional médico, que é um tema bastante discutido hoje, bastante debatido. Estudar o melhor modelo jurídico a ser adotado, um modelo que atenda à vontade do profissional médico, que atenda às particularidades do setor, sem perder a qualidade também necessária ao cliente, num setor tão importante como é o setor da saúde. O nosso evento hoje está programado até ao meio-dia. Serão realizadas 3 palestras. A ideia foi trazer para vocês 3 enfoques diferentes. A primeira palestra será realizada por um profissional médico, trazendo aí a visão do médico em relação ao tema terceirização. A segunda palestra será realizada por um profissional do setor, trazendo a visão do setor sobre a terceirização, e a terceira palestra com a visão jurídica. Então, eu chamo os palestrantes agora para compor a mesa. Primeiro, o Dr. Luiz Gastão Mange Rosenfeld, médico graduado pela Faculdade de Medicina de Santa Casa de São Paulo, especialista em hematologia e em patologia clínica, diretor de Relações Institucionais da Diagnósticos da América S.A., coordenador da Câmara Técnica da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Chamam também o Dr. Luiz Gastão, fará a palestra cujo tema é Médico Empresário de Si Mesmo. Chamo para a palestra o setor de saúde e suas particularidades a doutora Iriete Ramos Dias Teixeira, advogada, superintendente jurídica do Sindiosp, Sindicato dos Hospitais, e assessora jurídica do FEOESP, Federação dos Hospitais do Estado de São Paulo. Chamo também o Dr. Almiro Pazionotto,
para a palestra Terceirização Visão Jurídica, advogado, bacharel em Ciências Jurídicas pela PUC Campinas, membro da Academia Nacional do Direito do Trabalho, Academia Paulista dos Magistrados, Instituto dos Advogados de São Paulo, União Brasileira dos Escritores, ex-ministro do Superior Tribunal do Trabalho. Passo, então, a palavra ao primeiro palestrante, o Dr. Luiz Gastão Mange. Nós faremos as 3 palestras concomitantemente e abriremos, ao final da terceira palestra, para debates. Okay? Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite da comissão organizadora do evento, a doutora Lila Pacheco de Lira, e a Comissão de Cooperativismo, que permitiu a organização desse comitê tão específico na área da OAB, a doutora Gislaine Carésia e o professor Dr. Fábio Godoy Teixeira. Me coube falar um pouco sobre a atividade do médico e tentar posicionar a vocês como o médico vê e evolui na sua carreira. Existe um texto já todo escrito sobre essa apresentação, que será disponibilizado a todos vocês, e bem como a apresentação estará disponível, não precisam se preocupar aí em anotações. Inicialmente, queria abordar qual é o foco do médico, qual é a atividade do médico, assim como outros profissionais ditos liberais, né, que trabalham com a ciência e a arte, porque tem todo um processo de relacionamento com o seu cliente direto, que na medicina se chama paciente. Os advogados, os arquitetos, todos trabalham focados exatamente no seu cliente, no objetivo em apoiar o seu cliente nas suas necessidades técnicas, em que o profissional autônomo é o dono do conhecimento científico de toda a conduta a ser passada a seu cliente. Esse aspecto, né, de autonomia e de ação direta com o cliente é muito característico na medicina, quando se vê nas várias áreas da atividade médica a pessoalidade da relação médico-paciente. O processo de autonomia e de independência médica vem desde a Grécia Antiga, há mais de 2000 anos atrás, quando Hipócrates definiu essa autonomia do médico, que ele não deveria se subjugar a nenhuma força, seja política, administrativa ou operacional, que tolhesse sua liberdade de decisão e a sua independência. Isto está muito bem registrado no Código de Ética Médica, nos incisos 7, em que se define essa autonomia, essa independência, e no Código 7 e 8, isso está muito bem definido. Não há possibilidade de exceções, salvo urgências em que o médico aí é obrigado a atender pacientes de acordo, eventualmente, com normas, o que for, para não haver prejuízo à saúde desse paciente. Caso contrário, ele está subordinado exatamente à relação médico-paciente. Desde o começo de carreira, o médico trabalha muito forte dessa personificação do seu trabalho com o cliente. Cada ato médico ele é objetivo de um relatório, de um laudo ou de uma evolução em prontuário, sempre identificada pelo médico que fez o ato. Então, esse ato médico totalmente personificado é o que dá a percepção para o cliente do valor do profissional. Então, o médico persegue essa valorização e esse reconhecimento baseado fortemente no sucesso dos seus atos médicos, daquilo que ele faz. O sucesso de uma carreira do médico, a gente costuma dizer que é somatória dos seus sucessos e insucessos diante do tamanho dos desafios ou da complexidade dos atos que ele faz.
Quanto mais complexos os atos, quanto mais complexo o caso do paciente, mais ele tiver sucesso, maior autoridade ele adquire dentro dessa atividade. Hoje são milhares de procedimentos médicos e a atividade tende a ser cada vez mais especializada. O reconhecimento da autoridade do médico é feito pelos clientes, pelos pacientes e também pelos médicos que indicam. Então, no convívio com outros profissionais, o médico se promove fazendo atividades, às vezes científicas, divulgando palestras e tudo mais, para se valorizar profissionalmente na sua atividade assistencial. Alguns com grandes características de projeção, sejam pelo seu conteúdo, ou seja, também pela forma que agem, tratando bem suas carreiras, e atingem as exposições de estrelas ou de champions de projeção muito forte em determinadas áreas e especialidades. Isso é muito forte na cirurgia. Todos vocês conhecem cirurgiões famosos que conseguiram essa projeção, clínicos importantes que dominam determinadas especialidades, e na medicina diagnóstica, especialistas que fazem diagnóstico que até se personaliza, às vezes, num anátomo patológico ou numa ressonância a ser feita por um determinado médico, ou mesmo um simples ultrassom, em função do respeito e relacionamento médico-cliente, ser direcionado a determinado médico. Então, em todas as atividades, essa personalização ocorre da mesma forma. Como eu falei, são milhares de procedimentos médicos e os médicos costumam escolher dentro da sua especialidade, que já restringe uma gama de atividade, às vezes até alguns procedimentos. Nós temos endocrinologistas altamente especializados em diabetes, outros especializados em doenças do neuroeixo, outros especializados em imagem da área de tórax, outros especializados em ultrassom da área ginecológica e obstétrica. Então, essas especializações permitem que o indivíduo faça melhor, porque ele faz mais. E essa é uma verdade que ninguém pode cancelar, ou seja, quem mais faz, faz melhor, com menos chance de erro. E também com mais satisfação profissional. Eu, como hematologista, não gostaria de dar um plantão de pronto-socorro e ter que estar atendendo doenças gastrointestinais. Seria uma catástrofe nesse atendimento médico. Consequência disso, como o atendimento médico é disseminado em várias estruturas, a gente procura trabalhar em várias instituições para capturar nossos doentes dessa área. Então, por exemplo, eu como hematologista, a hematologia é 0,5% da clínica médica, ou seja, são raros os casos, são de baixa frequência, e eu tenho que trabalhar em vários hospitais ambulatórios para poder trabalhar somente na minha especialidade. Senão, eu tenho que fazer outras atividades em que eu vou fazer mal. Consequência disso, também essa especialização leva ao desenvolvimento da atividade didática, que permite o reconhecimento do especialista pelos outros colegas. Então, essa é mais ou menos a evolução, né, da carreira do médico, que nós vamos até falar mais um pouco adiante. Os sistemas de saúde também evoluíram muito nos últimos 30 anos. A evolução do conhecimento, das estruturas, dos sistemas de operação, do financiamento, tudo mudou. Eu sou formado há 45 anos, era totalmente diferente quando me formei. Hoje, um hospital, laboratório, serviços de imagem, radiologias, são grandes organizações com enormes investimentos. Antigamente, se juntava um médico com a sua clínica, mais 2 ou 3 assistentes, e fazia um hospital.
É muito frequente em algumas cidades do Rio de Janeiro as clínicas doutor tal que tinham internação. Hoje, o hospital são investimentos de centenas de milhões de reais, né, para poder ser viável e ter a segurança técnica necessária e os equipamentos necessários. Isto é válido para o laboratório. Meu pai tinha laboratório, eu formei, construí o laboratório, e eu não tinha recursos para enfrentar a época da automação. Eu tive que abandonar e fechar meu laboratório para ir trabalhar em grandes organizações, onde havia capital para se investir de forma adequada. Hoje, um serviço de imagem custa, no mínimo, 10 milhões de dólares. Então, um médico recém-formado que fez sua residência em imaginologia, raio-x, se ele quiser fazer um serviço próprio, ele precisa de 10 milhões de dólares. Certamente, se ele tiver 10 milhões de dólares, ele não vai fazer esse serviço próprio para trabalhar para o SUS ou por tabela AMB. Então, a realidade é totalmente diferente, não mais os serviços individuais. Esse é um ponto extremamente importante que a gente tem conversado com promotores do trabalho e juízes sobre esse aspecto, em que muitos consideram que se o recurso físico não é do médico, ele não tem autonomia e que ele seria, então, vinculado do ponto de vista empregatício. Todos sabem que a atividade médica é exclusiva do médico. O hospital não faz atividade médica. A atividade é personalizada, só o médico pode fazer. Tanto que se cobra separado no hospital o serviço hospitalar e o serviço médico. As tabelas AMB, todas as tabelas, têm separado o que é o honorário médico do que é o custo operacional de procedimentos. Então, essa situação demonstra essa dicotomia muito forte, que o médico tem uma remuneração, pelo menos teoricamente, isolada. Essa remuneração, às vezes, passa através do hospital sob forma de recebimento, mas isso é um problema hoje decorrente de uma forma administrativa das fontes pagadoras. Então, o médico, como o advogado e outros profissionais autônomos, recebem honorários pelos seus atos profissionais. Honorário vem de honra, da honra que o indivíduo tem de ser atendido por aquele profissional altamente qualificado. É totalmente diferente do salário, que é posto numa forma de valor fixo, de pagamento por horário, sem personalização no trabalho. Os médicos podem, sim, ser empregados em várias situações, quando eles exercem funções gerenciais, administrativas, e aí eles são subordinados nas suas atividades e decisões às estruturas hierárquicas onde eles trabalham. O honorário por ato médico é a forma tradicional. Ele leva a mais dedicação, essa maior dedicação aos pacientes acaba atraindo mais clientes. Com mais clientes, ele pode receber mais honorários pela alta qualificação dele, ele pode receber honorários maiores por cada ato e ele se torna empresário das suas próprias atividades. Então, esta é a forma, e eu vou dar alguns números no final sobre a distribuição da classe médica em São Paulo, que demonstram bem essa estruturação. No início da carreira médica, recém-formado, é muito comum o médico começar a dar plantão, até como estudante antecipadamente, como residente, ou na época da sua pós-graduação, plantão com horário fixo, recebendo salário, e ele é um atendente anônimo. Todos nós já caímos em pronto-socorro, que veio um médico atender, e nós nem sabemos o nome dele. Passados os primeiros minutos, saímos da urgência, nós imediatamente queremos saber quem é o profissional, telefonar para o nosso amigo profissional da área, pedir confirmação se está certo ou não a conduta, a nossa confiabilidade já foi lá para baixo. Então, essa situação do anônimo no sistema de urgência, ela tende cada vez mais a acabar. Ela é a carreira no funcionalismo público.
O funcionário público não tem relação médico-paciente. Cada vez que você vai, é um médico que vai atender por uma incapacidade operacional de personalizar esse relacionamento, apesar dela ser o desejo e seria de muito mais eficiente para o cliente, porque aquele que se relaciona muito tempo com o paciente, conhece melhor o paciente, acerta melhor seus diagnósticos e suas condutas e consegue maior sucesso terapêutico. Muitas vezes a transição entre o plantonista e um início do reconhecimento individual, ela começa de forma simultânea. O indivíduo ainda dá plantão, mas ele já tem um consultório, ele já está trabalhando para um grupo onde ele se destaca como profissional, onde ele cultiva a sua atividade e vai rapidamente se transformando num indivíduo de atividade autônoma e empresarial. Alguns permanecem o tempo todo, o resto da carreira, por desejo próprio, como empregados, subordinados, tendo horário, chegando em casa às 6 horas da tarde, enquanto os outros trabalham como muitos advogados, né? 10, 15, 16 horas por dia, para amealhar mais recursos dentro dos sistemas de pagamentos existentes. Essa diferenciação do médico, ela está muito ligada à sua especialização e ao seu reconhecimento. Início de carreira pode ser empregado, CLT, nas atividades gerenciais. Predomina, depois do crescimento de carreira, a profissionalização, a atividade empresarial desses médicos, de uma forma independente, como empresas associadas a 2 ou 3 médicos se adaptando às necessidades legais, uma vez que a atividade de autônomo ficou restrita à prestação de serviço individual a cada cliente, não podendo ser usados nas organizações, como era usado até 1988. Até 88, praticamente todos trabalhavam como autônomos, depois disso tiveram que organizar suas próprias empresas, por força da mudança da estrutura legal e tributária nessa área. Tá? E a atividade de ensino e pesquisa, como eu disse, ela é uma necessidade para a projeção do médico e normalmente não remunerada, gratuita, né? As suas palestras, conferências, tal, são hoje na área médica todas gratuitas e mesmo em escolas e faculdades são frequentes atividades gratuitas ou quando existe remuneração, uma remuneração quase que simbólica. Eu queria dar uns números para corroborar isto, né? O mercado de trabalho em São Paulo, levantado pelo CREMESP, chegou à seguinte conclusão. Os médicos que têm só um local de trabalho são 18%, os que têm 2 a 3 locais de trabalho são 52%, tem 4 ou mais locais de trabalho são 30%, incluindo alguns com 6 locais de trabalho. A média são 3 locais de trabalho por profissional. Do total de médicos, 36% têm empresas jurídicas. E os médicos com mais de 30 anos, ou os que mais ganham, aí são 48% que têm empresas jurídicas. Isto prova que não há precarização, né, e muito menos hipossuficiente, como querem alguns, em função dos serem médicos mais velhos, mais experientes, que vão procurar esta forma de trabalho e que eles têm mais independência e possibilidade de melhor remuneração. Eu tenho participado de várias reuniões com promotores, tal, e eu sempre digo, me apresento como o hipossuficiente, né? Porque no Ministério do Trabalho, um alto escalão definiu assim, não, para mim, médicos são todos hipossuficientes. Tá? Então, eu me identifico como hipossuficiente perante eles, para facilitar o diálogo, já que eu tenho que aprender como administrar a minha vida. Tá? Certo?
Então, eu acho que era isso que eu queria ilustrar para vocês. Me ponho à disposição para os debates e para perguntas. Esse trecho estará aí disponível para vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gastão. Eu passo agora a palavra para a doutora Eriete Ramos Dias Teixeira, para a palestra O Setor da Saúde e Suas Particularidades. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em nome do Sindosp, da FEUESP, da nossa diretoria. Eu agradeço a oportunidade de estar nesta mesa tão seleta. E a minha apresentação, ela vai, na verdade, demonstrar aquilo que vivemos em 2007 e 2009, quando nós tivemos uma intensa fiscalização da terceirização aqui no Estado de São Paulo. E o Ministério do Trabalho e Emprego houve por bem formar comissões para discutir o assunto. E fomos convidados a participar dessas comissões. Alguns números retirados do CNES. Segundo o CNES, nós temos hoje 68.939 hospitais públicos, quase 178.500 privados, 2.100 santas casas, 18.081 laboratórios clínicos, alguns serviços de importância com números elevados, como radiologia, endoscopia, hemoterapia, tomografia computadorizada, 2.780 clínicas, terapia renal, ressonância magnética, medicina nuclear e hemodinâmica. Esses serviços de diagnóstico e terapia, segundo o CNES 2012, representam 92.506 serviços em todo o país. Médicos ativos, ainda segundo o CNES. A região sudeste, claro, tem o maior número de profissionais. A região norte tem o menor número. A região sul tem aproximadamente 58 mil profissionais trabalhando no setor. A região nordeste, 66.748 profissionais. O nordeste, eu lembro que tem inúmeros estados, né? Em 2007, foi formado o primeiro grupo especial de combate à terceirização dos serviços de saúde aqui em São Paulo. O foco dos trabalhos dessa comissão que foi formada era a terceirização em hospitais e em serviços de home care, de assistência domiciliar. A partir de 2004, nós tivemos uma série de mudanças aí no nosso sistema de saúde, em função das dificuldades que o setor atravessava com relação à sua manutenção, à manutenção das suas atividades. E houve uma série de empresas que terceirizaram serviços, os seus serviços, especialmente na enfermagem. Isso chamou muito a atenção das autoridades, tanto do Ministério do Trabalho quanto do Ministério Público do Trabalho. E, em função disso, foi criado esse grupo especial de combate à terceirização irregular e fomos chamados a participar desse grupo. Havia a representação dos trabalhadores, no caso o Sinsaldesp, que é o sindicato que representa os trabalhadores da saúde aqui em São Paulo. A representação dos empregadores era o Sindosp e o Sindosfil, que é o sindicato que representa as Santas Casas e hospitais filantrópicos. Durante 9 meses nós debatemos o assunto e o que o Ministério pretendia, que nós firmássemos um pacto coletivo para fomentar a contratação dos trabalhadores aqui no nosso estado. O Sindosfil acabou assinando esse pacto, nós não assinamos, porque entendemos que haveria um prejuízo muito grande para as nossas entidades. E esse pacto, ele era, como todos aqueles que nós já participamos de debates no Ministério do Trabalho, era opcional para as empresas que quisessem aderir e formalizar os contratos de trabalho. As informações que obtivemos é que houve pouquíssima adesão, porque as empresas tinham muito receio das consequências de assinar um pacto, um modelo desse, e depois não conseguir cumprir. E com isso, essa questão ficou
durante todo esse tempo, nós não tivemos muitas notícias de que houve uma intensa fiscalização, mas principalmente as empresas de home care, elas sofrem bastante com o problema de terceirização e são alvo frequente tanto do Ministério Público quanto do Ministério do Trabalho. Em 2009, foi criado um outro grupo, um grupo de estudos sobre terceirização irregular na saúde, esse já voltado especificamente para a contratação de médicos. Nós tivemos fiscalizações intensas em alguns hospitais, em alguns laboratórios de grande porte, e havia a exigência da contratação de todo o corpo clínico. Esse grupo de estudos ele já foi formado por mais entidades. Nós tivemos representação, além dos auditores fiscais do trabalho, que eram 4 ou 5 que compunham esse grupo, um representante do Ministério Público do Trabalho, todas as centrais sindicais indicaram seus representantes, representação dos empregadores, novamente Sindosfil e Sindosp, um representante do Conselho Regional de Medicina, um representante do Conselho Regional de Enfermagem, do Sindicato dos Médicos de São Paulo. E como não houve consenso, esse era um grupo de estudos que se destinava também à formalização de um pacto coletivo, mas como não houve consenso durante a realização desses trabalhos, durante os debates, nós acabamos não assinando nenhum pacto, ninguém se comprometeu a assinar pacto, e com isso o Ministério do Trabalho propôs que se realizasse um grande evento. Esse evento foi realizado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, contou inclusive com a presença do Dr. Almir Pazianotto, que falou pelo setor patronal da saúde. E nós não tínhamos condições. O foco, na verdade, era a seletização de médicos em pronto-socorro, ambulatório, unidade de terapia intensiva e anestesiologia, inicialmente. Mas a ideia era a seletização de todo o corpo clínico. Isso, evidentemente, inviabilizaria não só as Santas Casas de Misericórdia, mas inviabilizaria todo o sistema de saúde no estado de São Paulo. Não sei se houve a compreensão daquilo que nós apresentamos. Nós tivemos a iniciativa de pedir a 2 administradores hospitalares, um do setor privado não filantrópico e um do setor filantrópico, para que apresentassem a essas autoridades o funcionamento de uma unidade de saúde, no caso, hospital. E foram 3 ou 4 reuniões em que nós apresentamos e debatemos amplamente o funcionamento das unidades de saúde para fazer com que as autoridades entendessem as dificuldades que nós temos em relação à seletização de corpo clínico. Em agosto de 2000 foi realizado o evento, não houve formalização de pacto. Por algum tempo houve assim uma tolerância em relação à fiscalização. Depois essa fiscalização retornou mais no interior do estado do que aqui. Mas o fato é que há uma inviabilidade real da seletização do corpo clínico como um todo. Já foi falado que o médico, a profissão dele tem um caráter nitidamente autônomo, ele se diferencia de qualquer outra atividade. Não há inviabilidade da contratação do médico como seletista, mas é preciso que se analise as condições específicas da atuação do profissional para que se possa dizer concretamente se há ou não uma seletização, um vínculo de emprego no caso, com aqueles elementos do artigo 3º da CLT, que eu não vou discorrer aqui, porque tenho certeza que o doutor Almir vai tratar da matéria. Nós podemos contratar por meio da pessoa jurídica, isso é previsto no Código Civil. Normalmente a gente ouve das autoridades que isso é ilegal. Na verdade, não é ilegal, tudo depende de se avaliar como essa relação de trabalho ela se realiza dentro da unidade de saúde. O Código de Ética Médica, o Dr. Gastão já falou, ele prevê a autonomia da profissão do médico em vários dos seus dispositivos, e o médico ele tem total liberdade para atuar dentro da sua atividade profissional.
Ele não pode renunciar à sua liberdade, nem permitir que o hospital, a clínica ou o laboratório imponha restrições à sua autonomia na realização do seu trabalho. Ele não pode ser explorado, segundo o Código de Ética Médica, por terceiros com objetivo de lucro. Isso é inerente à relação de emprego. O empregador contrata o trabalhador para que ele desenvolva a atividade visando a lucratividade do seu negócio. Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, de instituição pública ou privada poderá limitar a escolha do médico em relação aos meios científicos para o desenvolvimento da sua atividade. Novamente, aqui a autonomia. O Código de Ética Médica ainda prevê que o médico pode internar e assistir seus pacientes em todos os hospitais, no hospital que ele escolher, seja privado ou público, filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico. Nós temos muitos problemas no interior do estado, onde existe uma Santa Casa ou um só hospital, e o médico quer muitas vezes assistir, existe algum tipo de problema em relação ao corpo clínico, ele quer internar o paciente e não consegue, e aí via judicial ele acaba conseguindo exercer a sua atividade naquela unidade de saúde. A característica é o regime de plantão do seu trabalho, ele atua através de equipes especializadas, hoje a especialização é inerente à atividade do médico. Tanto o médico quanto o serviço de saúde sob responsabilidade de médico tem que obedecer às normas do CFM e às normas dos Conselhos Regionais de Medicina da sua região, e tudo isso tem que atender objetivamente às necessidades do paciente, como o Dr. Gastão já mencionou aqui. O corpo clínico também tem a sua estrutura regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. O corpo clínico é aquele conjunto de médicos que atua dentro de uma instituição de saúde, com autonomia técnica, científica, política e cultural. A organização do corpo clínico, ela se dá pelo próprio corpo clínico. O diretor técnico, ele representa a unidade de saúde, o diretor clínico representa os profissionais médicos, o diretor clínico é eleito pelos profissionais médicos e tem total autonomia no exercício das suas atividades, de acordo com a deliberação do corpo clínico. A comissão de ética da instituição também, ela é formada pelos médicos do corpo clínico, e a representação do corpo clínico tem que estar presente em todos os órgãos da instituição de saúde. Então, o corpo clínico tem uma grande ingerência sobre a instituição de saúde. O regimento interno deve discriminar as competências do diretor clínico, do corpo clínico, como frequentar a instituição assistindo seus pacientes. São regras que têm que estar obrigatoriamente dentro do regimento interno, porque senão a unidade de saúde sequer consegue registro no conselho. Participar das assembleias, das reuniões científicas, votar e ser votado, eleger o diretor clínico, seu substituto, chefes de serviço e os membros da comissão de ética médica, decidir sobre a admissão e exclusão de membros do corpo clínico, garantindo o direito de defesa, colaborar com a administração da entidade, comunicar as falhas que existem no atendimento ao paciente, as dificuldades que estão acontecendo para que o médico possa desenvolver adequadamente o seu trabalho, receber a remuneração pelos serviços que presta de forma direta e imediata, e a ele compete ainda a decisão final sobre a prestação do serviço médico dentro do hospital, dentro da unidade de saúde. Ele pode, inclusive, se recusar a atender determinados convênios, isso consta também como uma regra do regimento interno do corpo clínico, e ele decide acerca da inclusão e da exclusão de membro do corpo clínico. Então, ele atua, na verdade, com total autonomia. É uma atividade muito peculiar, que se diferencia de qualquer outra atividade, seja do comércio, indústria, financeira e qualquer outra atividade econômica. O doutor Gastão já falou que hoje o hospital, os serviços de diagnósticos em geral, eles são verdadeiros centros de saúde, eles disponibilizam toda a tecnologia para que o médico possa atuar.
E, na verdade, existe aí uma parceria, não há uma relação de trabalho, não há uma relação de emprego, mas uma relação de trabalho. Hoje, a forma de remuneração que nós temos é através do SUS, através dos convênios médicos, são poucos os pacientes particulares, e o nosso setor é o único que não determina o seu preço. Esse preço é definido ou pelo governo ou pelas operadoras de planos de saúde. Alguns com maior poder de barganha conseguem negociar reajuste, mas a gente sabe que a grande maioria do nosso setor, mais de 99%, não tem essa condição. Tem muita dificuldade de obter reajuste nas suas tabelas e hoje sobrevivem com bastante dificuldades. Em relação aos médicos, nós temos o problema do repasse, que é uma imposição que, na verdade, tanto o governo exigiu, quanto as operadoras de planos de saúde, e em alguns casos raros em que há pagamento direto do paciente particular para o médico. Eu trouxe aqui uma informação, esse é um artigo que saiu em 2009, nessa época a gente discutia essa questão da terceirização da área médica nos serviços de saúde, e do professor José Pastore e do professor Robortella, com o título Insegurança Jurídica na Área Trabalhista. Apesar do tempo decorrido, ele é bastante atual, por isso eu resolvi trazer essas informações. Nessa época, o Banco Mundial fez uma pesquisa em 183 países, condições para fazer negócios. O Brasil ficou em 129º lugar, de 183 países. Os dados coletados foram facilidades ou dificuldades para abrir, fechar e administrar empresas, obter crédito, registrar propriedades, cumprir contratos e seguir regras tributárias e trabalhistas. Em matéria de regras trabalhistas, o Brasil ficou em 138º lugar de 183 países. Motivos: o alto custo da contratação, segundo o professor Pastore, 102,43%, a enorme insegurança jurídica que nós vivemos hoje, continua como está, as nossas leis são mal escritas, haja vista a recente lei do aviso prévio desse ano, que gerou diversas interpretações e continua gerando, a interferência frequente do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho nas relações de trabalho, o desrespeito e o desestímulo às negociações coletivas. O Dr. Almir certamente vai abordar esse tema. Isso afasta investimentos, segundo o artigo publicado, aumenta o custo de produção e afeta a competitividade das nossas empresas, o que a gente ouve frequentemente nos dias atuais. É muito comum ouvirmos economistas e juristas que militam na área trabalhista e que falam sobre isso, o quanto tudo isso vem afetando a nossa competitividade, gerando emprego muitas vezes lá fora e tirando empregos, os empregos internos. Bom, era isso que eu trouxe aos senhores, a forma como nós trabalhamos a questão da terceirização nesses dois momentos, em 2007 e 2009, e fico à disposição se houver alguma dúvida. Obrigada. Obrigada, doutora Eriette. Nós passamos, então, para a terceira e última palestra e depois abriremos para debates. A terceira palestra é Terceirização, Visão Jurídica, expositor, doutor Almir Pazianotto. Companheiros de mesa, ilustres advogadas e advogados que me honram com a presença participando desse seminário. Eu me formei em 1960. O meu número de OAB é 13.050. Em 61, eu já trabalhava para sindicatos de trabalhadores em São Paulo e no interior. E durante 22 anos, até me afastar em virtude de designação para cargo público, eu atuei
em sindicatos, federações e sindicatos. E pude assistir o florescimento do processo de terceirização. A terceirização é um fenômeno relativamente recente, de tal sorte que os dicionários mais antigos, a primeira edição do Aurélio, por exemplo, não traz o termo terceirização. Como nenhum dicionário traz o termo, hoje, pejotização ou seletização. O nosso direito do trabalho tem uma origem muito estranha, porque ele foi fruto de 5 cabeças pensantes, procuradores da Justiça do Trabalho, que no final de 42, início de 43, receberam do então ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, por determinação de Getúlio Vargas, ditador na época, a incumbência de redigir uma consolidação, ou seja, uma reunião harmônica de toda a legislação do trabalho vigente, que era escassa, porque a obra legislativa em matéria de direito do trabalho tem início em 1930, por ocasião do governo provisório de Vargas. E esses procuradores, entre os quais Dorval de Lacerda, Arnaldo Susequinde, Segadas Viana, Luiz Felipe Rego Monteiro, em 3 meses prepararam um anteprojeto de consolidação, entregue ao ministro em fevereiro de 43, submetido a Vargas e transformado num Decreto-Lei 5.452, publicado em 1º de maio, para comemorar o Dia do Trabalho, em 1943. Vargas apanhou aquela tarefa ciclópica e aprovou mediante Decreto-Lei, como era típico da ditadura. Quais são os princípios norteadores da CLT? Eu estou dizendo isto, não é para demonstrar experiência ou conhecimento, é porque as coisas têm a sua razão de ser. Uma criança não nasce espontaneamente, tampouco um caju ou um pé de algodão. As coisas têm uma razão de ser, têm uma origem. Quais os princípios norteadores da CLT? São, em partes, herdados do corporativismo fascista, trazido da Carta della Lavoura de 1927, da Itália, de Mussolini, e incorporados pela Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937, que serviu de fundamento para a CLT, sobretudo na esfera do direito coletivo do trabalho. A formação de sindicatos e a instituição de uma justiça do trabalho. Por que a justiça do trabalho? Porque a possibilidade de negociação era muito limitada. De um lado, pela fraqueza sindical, já que o país não era um país industrial, e, de outro lado, porque Vargas, não é? Ele criminalizou o direito de greve. Colocou na CLT e no Código Penal de 40 como crime. Então havia uma justiça para resolver os conflitos individuais e coletivos, criada no dia 1º de maio de 1939. Os princípios básicos da CLT são os seguintes. Trata-se de uma legislação nacional e uniforme. Para um país marcado por tremendas desigualdades, ainda hoje, e de dimensões continentais, a legislação é uma só, aqui e no Acre, no Rio Grande do Sul e em Rondônia,
numa cidadezinha perdida no interior do Piauí, de 14 mil habitantes, e em São Caetano do Sul. É a mesma legislação. Ela toma também como fundamento a suposta hipossuficiência, que é uma palavra feia, mas significa o seguinte: o trabalhador, na relação de trabalho, ele é um relativamente incapaz, como se fosse vítima de desenvolvimento mental incompleto, figura do Código Civil. Não é? O portador de desenvolvimento mental incompleto é um relativamente incapaz, segundo o Código Civil. Mas o trabalhador tem uma coisa curiosa: ele é plenamente capaz, a partir dos 18 anos, para se casar, para se divorciar, para fazer filhos, para contrair dívidas, para não pagar as dívidas, para ser réu numa ação civil, réu numa ação penal, para ser eleitor, para ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado estadual. Enfim, ele é plenamente capaz para tudo e nem poderia deixar de ser, porque se assim não fosse, o país estaria parado. Mas, para as relações de trabalho, ele é um relativamente incapaz. Aqui está um pouco do manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels, que coloca a humanidade diante de um permanente conflito entre opressores e oprimidos. O empregador é o opressor, o empregado é o oprimido. O empregador é o capaz, o empregado é o semi-incapaz. O outro princípio regente da legislação trabalhista é o contrato realidade. Isto é, podemos assinar qualquer coisa, a validade é discutível. Como diz aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, há controvérsias. Daí porque um PJ às vezes assina e depois não cumpre. E outra característica que eu aponto da nossa legislação, mas não como fundamento, porque seria uma acusação muito grave, é que a legislação do trabalho, a CLT, procura em toda ela, não vão encontrar uma referência sequer à má-fé e à boa-fé. O Código Civil de 16, ou atual, dezenas de aplicações do princípio da boa-fé e da má-fé. Todo ato praticado de má-fé é condenável. Os contratos devem ser celebrados e devem se desenvolver, devem ser cumpridos segundo o princípio da boa-fé. O contrato, realidade da justiça do trabalho, isso nunca lhes foi dito nas faculdades de direito. O contrato, realidade, é um estímulo à má-fé. Além disto, a CLT foi escrita tendo uma visão unitária do empregador. Quem é empregador? É a empresa que admite, assalaria e dirige a prestação de serviços, assumindo os riscos do negócio. Quem é o empregado? É a pessoa física, não é? Que presta serviços não eventuais, de maneira remunerada e em regime de dependência. De sorte que todo assalariado para a CLT é um empregado. Todo contratante é um empregador. E aqui nós chegamos a um aspecto relevantíssimo do encontro de hoje, que é o seguinte: na área da saúde, o que é que nós vamos encontrar? Na área da saúde nós temos serviços públicos de saúde, serviços privados de saúde, serviços filantrópicos de saúde e convênios médicos. O serviço de saúde não é público. A Constituição nos diz, de maneira mentirosa,
saúde é direito de todos e dever do Estado, vírgula. Mas pode ser privatizado. E é claro que, ao ser privatizado, o serviço de saúde ou é privatizado como atividade econômica, logo com fins lucrativos, ou privatizado através da filantropia, sendo que a filantropia precede a CLT. Já havia filantropia muito antes de existir CLT, e há esse sistema de saúde tão específico que é o convênio médico. Eu indago dos presentes, alguém aqui não tem convênio médico? Se alguém aqui não paga convênio médico, por favor, levante o braço. Todos têm convênio médico. Isso significa que o convênio tornou-se uma necessidade inevitável em virtude do quê? Da falência do sistema público de saúde, pelo qual nós pagamos através dos impostos e estamos sendo lesados. E o convênio é necessário porque a entidade privada tem finalidade econômica. E saúde é algo muito caro. Quando de boa qualidade, o serviço de saúde é caro. Não tanto pelo médico, mas pela tecnologia que envolve. Um aparelho moderno e de duração limitada custa uma fortuna. E isso sai do bolso do doente, da família do doente. Então, nós temos saúde pública, saúde privada, saúde filantrópica quebrada, falida, por ser filantrópica, e o convênio, que alguns quebram e outros não. A CLT trata o médico como empregador, mas muito mais frequentemente como empregado. Lá atrás, o médico era um profissional liberal, como os advogados. Hoje são raros os profissionais liberais na área da medicina. Ou ele é simultaneamente profissional liberal e empregado. Algum tempo atrás, eu fui sustentar um processo, exatamente há um ano, no TST, e o julgamento foi adiado, porque a relatora não se apercebeu que, colado ao recurso de revista, havia um agravo de instrumento, ou colado ao agravo de instrumento, havia um recurso de revista. E ela levou o voto apenas do agravo, e aí adiamos para a semana seguinte. Eu voltei a São Paulo e voltei na semana seguinte a Brasília, assumi a tribuna e disse, Excelências, eu não viria a sustentar esse processo, porque eu já sei o resultado. Conheço a jurisprudência do tribunal, mas vou me prevalecer da situação para mostrar o seguinte. Trata-se de médico reclamante. E o médico tem horário definido em lei. E Vossas Excelências querem que o empregador respeite o horário definido em lei, ou que o médico respeite o horário definido em lei. Então, ele está em plena cirurgia, num caso complicado, saca o relógio e diz, olha, terminou minha jornada, entrei no intervalo para repouso e alimentação. O doente vai ficar aqui esperando, com a barriga aberta, e eu voltarei dentro de 1 hora, ou 1h15, ou 2 horas, de acordo com o trânsito. Ora, a legislação trabalhista, exatamente por ser esta, como foi feito em 43, e por ser assim tão abrangente, ela não consegue solucionar todos os casos.
E é isto que tem escapado ao entendimento do Estado, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Eles não querem ver o que está acontecendo. Eu dizia aos senhores que comecei a advogar na década de 60 e assisti à expansão da terceirização, que começa onde? Nos serviços de limpeza. Já existia a terceirização. Serviços contábeis, serviços jurídicos, publicidade, já havia. Mas atingia determinadas áreas onde a utilização de mão de obra não era massiva. A terceirização ganha esses aspectos, que nós hoje abordamos, a partir do momento em que ela se massificou. E a massificação da terceirização começa no Brás, nas fábricas de tecido do Brás, nas metalúrgicas antigas do Brás, do Tatuapé. Por quê? Porque o empregador, na nitroquímica, em São Miguel Paulista. Por quê? Porque o empregador, num determinado instante, premido pelas alterações da economia, que começam a acontecer rapidamente após o término da Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que ele não podia mais, além de fabricar tecido, cuidar da varredura da fábrica. O negócio dele era tecido. O velho empresário, aquele chefe da organização, de uma família italiana tradicional e tudo, ele gostava de fazer tudo. Ele gostava de alimentar os trabalhadores, fazer a festa de Natal. Mas, à medida que a economia foi se sofisticando, os seus herdeiros perceberam que não dava mais para fazer isso. E é óbvio que o serviço de limpeza e conservação passou a ser explorado inicialmente por antigos trabalhadores, aqueles mais espertos, os mais ativos, que enxergavam mais longe, criaram as suas empresas de limpeza e conservação. E passaram a ter os seus empregados. Então, eram empregados desse empreendedor individual, inicialmente, trabalhando numa empresa e fazendo o serviço de faxina. É óbvio que surgiram reclamações trabalhistas. E, muitas vezes, a reclamação trabalhista encontrava um empregador completamente desprovido de meios para pagar a indenização, isso antes ainda do advento do Fundo de Garantia do tempo de serviço. E o número de processos trabalhistas foi se avolumando, até mesmo porque os advogados descobriram um novo nicho para trabalhar. Eu era advogado na época da Rua Rego Freitas, depois fui para a Avenida Ipiranga, depois fui para Brigadeiro Tobias. Os advogados, os escritórios ali, diante do prédio da Justiça do Trabalho, na Rego Freitas, começaram a ganhar dinheiro. E o número de processos foi aumentando. Através do boca a boca, olha, eu ganhei, fiz um acordo. Numerosos desses processos foram ao TST. Nessa época, eu já era, após passar pela Secretaria do Trabalho, eu já era ministro do Trabalho. Conhecendo a situação e o volume de conflitos, eu redigi um projeto. Foi o primeiro projeto de lei regulando a terceirização. O projeto de lei número 8.174,
de 1986, mensagem 472/86, que foi encaminhada às comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e de Economia, Indústria e Comércio no governo Sarney. Ocorre que o governo Sarney estava a braços com outros problemas, planos econômicos, milhares de greves e a preparação da Assembleia Nacional Constituinte. De sorte que o tema terceirização perdeu toda e qualquer importância e o projeto foi esquecido. Na mesma época do projeto, o TST aprovou o enunciado 256. Eu tenho aqui comigo um processo relatado pelo ministro Marco Aurélio Mello, que me telefonou para o Ministério do Trabalho. Ministro, nós não nos conhecíamos pessoalmente. Disse, olha, o TST acaba de aprovar um enunciado 256 sobre terceirização. Eu me lembro de ter perguntado, e o que diz o enunciado 256? O enunciado 256 diz, é ilegal, salvo nos casos da Lei 6.019 e da Lei 7.102, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, deslocando o seu vínculo do prestador para o tomador de serviço. Ou seja, o TST, a meu ver, avançou o sinal, porque declarar a legalidade e a ilegalidade é tarefa da lei, e lei é tarefa do Congresso Nacional. Mas o TST disse, é ilegal, salvo no caso do trabalho temporário e do serviço de vigilância. E esse enunciado 256, que começa com um equívoco, ou seja, a contratação de pessoas. Não se trata de contratação de pessoas, se trata de contratação de empresa. Mas o equívoco foi cometido e o enunciado 256 passou a ser o instrumento utilizado pela fiscalização do Ministério do Trabalho para combater toda e qualquer modalidade de terceirização, gerando mais processos para a Justiça do Trabalho. Até que, já ministro do TST, é promulgada a Constituição de 88, que traz um artigo 37, cujo inciso 2, se não me falha a memória, determina a obrigatoriedade do concurso para cargo e para emprego público. Emprego público onde? No Banco do Brasil, na Petrobras, em todas as sociedades de economia mista, em todas as estatais, em todo e qualquer outro empreendimento governamental com finalidades econômicas. Com isso, a parte final do enunciado 256 não pode mais ser aplicada, pelo menos em determinados casos, porque nós não podíamos mais deslocar o vínculo empregatício do prestador para a tomadora se fosse o Banco do Brasil, a Eletrosul, o Banco do Estado, a Petrobras, uma companhia Docas de Santos, sei lá quantos exemplos poderiam ser citados. Tivemos que nos preparar para rever o enunciado, o que provocou uma batalha campal dentro do TST. Os mais conservadores e os mais renovadores. A ala renovadora do TST, que entendia ser a terceirização algo inevitável e salutar, e a ala ortodoxa, conservadora, que preferia ver o demônio a ver um terceirizado. Dessa batalha difícil surgiu o enunciado 331, onde tivemos que colocar uma expressão fatídica, atividade e meio. E por quê? Porque a expressão atividade e meio
fulminou o nosso objetivo, que era resolver os problemas. A expressão atividade meio criou novos problemas, porque trouxe a discussão qual é a atividade fim, qual é a atividade meio. Ora, em uma legislação que não distingue atividade econômica de associação sem fins lucrativos, de atividade filantrópica, profissional liberal, você traz um novo ingrediente, atividade fim, atividade meio. O resultado não poderia ser outro. Ou seja, o enunciado se transformou num ninho, onde havia uma geração ininterrupta de interpretações e de exames e de casos. Isto foi em 1990, se não me falha a memória, eu saí em 2002, e continuávamos discutindo o que é atividade meio, o que é atividade fim. Não nos apercebemos, na época, porque viciados na leitura da CLT, que a atividade fim de qualquer sociedade é o lucro. Um dia desses, eu participava de um seminário aqui na Câmara Americana, falou-se muito em terceirização e surgiu o problema da atividade fim e atividade meio. E eu perguntei para um dos presentes, falei, escuta, qual é a atividade fim do Banco do Brasil? Ele ficou um pouco embaraçado. E disse, qual é a atividade fim da Rede Bandeirantes? Ou, qual é a atividade fim da Gessilever? Ou dessa oficina de bicicleta aqui, diante do prédio da Anshan? Todos têm a mesma atividade fim, que é o lucro. Isso está lá na definição de sociedade do Código Civil, em outras palavras, porque, sem o lucro, todas elas desaparecem, tragadas pela falência, pela dívida. Atividade fim, nós conseguimos visualizar claramente numa associação sem fins lucrativos, atividade fim de uma creche, atividade fim da Academia Brasileira de Letras, atividade fim da OAB, atividade fim da Santa Sé, atividade fim da Legião da Boa Vontade. Mas quando nós falamos em sociedade, empresa, atividade fim é o lucro. Uma palavra, infelizmente, amaldiçoada no nosso país, onde os governantes parecem ter horror ao lucro. E não percebem que é o lucro que movimenta a sociedade, que é do lucro que sai o salário, que saem os impostos, que sai o pagamento dos fornecedores, dos insumos da energia elétrica e de tudo. E, obviamente, a remuneração do capital, porque ninguém investe pensando em ter prejuízo, ainda que seja no Hospital Albert Einstein ou no Sírio-Libanês. O enunciado 331, que seria perfeito, trouxe dentro de si esse problemaço, a referência à atividade meio. Na área da saúde, eu tenho acompanhado essa questão da terceirização. Tenho acompanhado o problema da terceirização, que está intimamente ligado, como o doutor Gastão nos mostrou, à evolução da medicina. Porque o doutor Mário Aguiar, em Capivari, que tratou de minha unha encravada, da minha fratura da clavícula, da fratura da perna, ele fazia tudo. Ele não pedia um exame de sangue. Ele colava o vidro nas suas costas, batia, põe a língua, fecha os olhos e pronto. Hoje não é assim que as coisas funcionam.
eu tenho marca-passo. Ora, a colocação do marca-passo, não é, doutor? É uma especialização. Eu tenho arritmia, que é outra coisa. Eu tenho pressão alta, que é outra coisa. Não é isso? Eu tive que operar a próstata, é outra coisa. E cada um desses tratamentos médicos exige uma bateria de exame, e exige equipamentos especializados, instalações diferentes. Há pouco tempo eu tive pneumonia. De sorte que... A senhora quer que eu conte? Foi depois de uma colonoscopia. Então, veja, o tratamento médico hoje é uma distribuição sofisticada de tarefas especializadas, cada uma com um profissional na sua área. Ora, como é que um hospital, uma casa de saúde, um centro, poderá reunir dentro do mesmo prédio todo o equipamento e todo o pessoal necessário? Isto só passa pela cabeça de algum burocrata do Ministério Público do Trabalho ou de algum burocrata do Ministério do Trabalho, mas que usa a medicina terceirizada quando tem necessidade. Quando ele procura, ele usa e não reclama, porque sabe que as coisas não podem ser feitas de maneira diferente. Perceberam as senhoras e os senhores que nós não estamos diante de um problema jurídico de grande envergadura. Porque a solução do problema jurídico, se o Congresso Nacional tivesse juízo, ele apanhava o enunciado 331, retirava a expressão atividade meio. E teríamos uma lei conhecida e ótima. Ótima não, mas boa para a terceirização. Mas nós estamos de um problema político, de um problema ideológico. O Ministério Público quer dividir a sociedade em duas classes: empregadores e empregados. O Ministério Público não consegue, o Ministério do Trabalho não consegue ver a sociedade se não dividida em duas classes, empregadores e empregados, como, aliás, se encontra nos artigos 2º e 3º da CLT, a sociedade dividida em empregadores e empregados, sem nuances e sem matizes, e sem graduação entre empregadores e entre empregados. A questão não é jurídica. Isto já foi mais do que suficientemente discutido. Trata-se de vencer as barreiras ideológicas do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, de parte da Justiça do Trabalho e de algumas centrais sindicais, que não sei por que recebem 160 milhões de reais do governo para causar dificuldades. Este deve ser o 1000º seminário sobre terceirização. Artigos já escrevi dezenas. E até me penitencio, porque lá atrás eu devo ter pensado também de maneira errada a respeito de atividade fim e atividade meio. Há um problema adicional a ser resolvido. Porque, tratando-se de contrato de prestação de serviços, tratando-se daquele contrato de prestação de serviços regido pelo Código Civil, nós temos o problema da solidariedade, da responsabilidade solidária. A CLT desconhece responsabilidade subsidiária. O Código Civil também não contempla a responsabilidade subsidiária. No Código Civil, as relações, se ocorre um distúrbio
entre contratante e contratado, com prejuízo de terceiros, a responsabilidade do contratante é solidária. Frente ao ato ilícito praticado pela contratada, a responsabilidade da contratante é solidária. Aí enveredamos por aquelas doutrinas que as senhoras e os senhores bem conhecem. Então, nós teríamos que afastar o problema da atividade meio e definir o problema da responsabilidade. Mas poderia a responsabilidade ser subsidiária e não solidária? Não nos esqueçamos de que a terceirização é um campo minado onde grandes fraudes já foram cometidas em prejuízo da mão de obra. Daí porque a responsabilidade, a meu ver, deve ser, nos termos do Código Civil, solidária. Mas, se o contrato celebrado entre contratante e contratada contiver cláusulas de proteção aos empregados, evidentemente da contratada, caso a contratante observe o contrato de maneira exemplar, ela será responsável subsidiária. Se ela falhar na vigilância da contratada, a responsabilidade será solidária. Porque é óbvio que a contratante deve exercer fiscalização sobre a contratada e não pode contratar, como normalmente acontece, pelo critério do menor preço, porque o critério do menor preço não só traz serviço de pior qualidade, como traz também problemas trabalhistas. Para que os senhores tenham uma ideia do que eu estou dizendo, a relação dos 100 maiores devedores da Justiça do Trabalho, que os senhores já certamente terão consultado, traz, em primeiro lugar, a VASP, falida. Em segundo lugar, o Banco do Brasil, o que é espantoso. Em terceiro lugar, uma empresa prestadora de serviço de vigilância. Em quarto lugar, a Caixa Econômica. Em quinto lugar, outra prestadora de serviço. E nessa relação das 100, a maior quantidade é de prestadoras de serviço, que quebraram, deixando um passivo trabalhista gigantesco. Provavelmente impossível de ser solucionado. Então, essa fiscalização, nós não podemos agir nesse terreno como determina a Lei 8666 sobre licitações e contratos do setor público, tendo como princípio o menor preço. Porque o menor preço poderá sair muito caro para a contratante. Eu não tenho nenhuma dúvida em me aliar àqueles que defendem a terceirização e a entendem fundamental nos serviços de saúde. Porque, convenhamos, entre os serviços de saúde e a limpeza de uma fábrica, a diferença é, no mínimo, gigantesca. No mínimo. O serviço de limpeza de uma fábrica ou de vigilância de um banco são serviços importantes, mas não tem a mesma importância do serviço da área de saúde. E se na área da saúde os grandes hospitais, as grandes organizações, os grandes médicos entendem ser necessária a terceirização, nós vamos discordar deles para colocar a medicina privada no mesmo patamar do serviço de saúde público. Como eu disse lá na Faculdade de Direito, naquele seminário, os senhores estão querendo acabar com o que ainda temos de serviços de saúde.
Os senhores já viram algum presidente da República, senador, vice-presidente, se internar no hospital de base em Brasília? Que está ali a 500 metros de distância do apartamento onde ele mora? Não vai. Ninguém vai. Toma um avião e nem em Belo Horizonte ele fica, ele vem a São Paulo. Atrás de um hospital particular, e não pergunta se há terceirização ali dentro. O ministro do Trabalho diz, se os senhores estiverem terceirizados, eu não me interno aqui porque eu sou contra. Não. Ele vem atrás do melhor serviço, da melhor qualidade, da melhor segurança. E procura uma instituição privada. Podemos até ter bons hospitais públicos, mas a preferência é sempre pelo privado. Eu deixei para terminar a questão da pejotização, essa palavra horrorosa, criada recentemente. O que é o PJ? O PJ é a solução criada pela inteligência das pessoas para o problema que o professor Pastore aponta, ou seja, o elevadíssimo custo do empregado formalizado. Se eu pago 10, ele me custa 25. Se eu pago 30, ele me custa 60. Olhem a redação da revista Veja, são todos PJs, que aparecem no expediente como colaboradores. Não, são empregados, mas são PJ. É o problema do custo. O custo ditou essa lei de sobrevivência. Olha, vamos então, eu preciso desse emprego, eu preciso. Então eu me converto em pessoa jurídica e emito nota fiscal. Eu sou PJ. Eu, Almir Pazianotto Pinto, sou PJ. Porque não me adianta querer abrir um escritório e não trabalhar como PJ. As empresas querem nota fiscal. Eu sou PJ. E não me sinto mal por ser PJ. Aliás, me sinto muito bem. Então, o PJ é uma resposta à inexistência na lei trabalhista a um teto de incidência. Porque a lei trabalhista foi feita para o proletário, para aquele que o legislador chamou de hipossuficiente. Então, um técnico renomado, profissional, destacado, ele não precisa do amparo da legislação trabalhista. Ele ganha o suficiente para ter a sua previdência privada, para comprar o presente de Natal, fazer a sua cesta de Natal, e muitas vezes, trabalhando numa empresa, ele ainda tem as bonificações. De sorte que nós vamos sair desse medievalismo que caracteriza a nossa legislação trabalhista e tratá-la como algo, não é, que vai se inserir no mundo moderno, no mundo informatizado, no mundo da ciência, da educação, da cultura. Não é mais o mundo do proletariado, da luta de classes. Que se preste todo o apoio ao pequeno empregado. Mas que não nos esqueçamos de que o microempresário também não é o grande empresário. Ele também deve ficar livre desse peso demasiado da legislação. E o autoempregado, ele dispensa. Imaginem os senhores um diretor contratado do Banco Itaú, se ele precisa de 13º salário garantido por lei. Ele tem 2 carros que, como diretor, ele faz jus. E nenhum deles é um Gol. Ele precisa da legislação trabalhista, mas por quê? Infelizmente, as faculdades de direito continuam ensinando o direito do trabalho velho e não despertam nos estudantes o espírito crítico para examinar aquilo que está errado
e que precisa ser urgentemente corrigido. Porque, se assim não for, nós estamos a caminho de uma crise de proporções inacreditáveis. Nós não somos melhores do que a Espanha, do que Portugal, do que a Itália, do que a França. Corremos os mesmos riscos diante das mudanças geradas pela globalização, pela informatização e pelo advento da China, dos países do Extremo Oriente, que são concorrentes ferozes e penetram a todo instante em nosso mercado de trabalho, destruindo empregos aqui dentro, exatamente em função dessa onerosidade de uma legislação arcaica. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer aos palestrantes, a doutora Eriette, que muito nos mostrou aqui sobre o setor, ao doutor Luiz Gastão, que nos falou da visão do médico e demonstrou grandes ensinamentos sobre a carreira do médico, o doutor Almir Pazianotto, que teve um grande desafio aqui, que não poderia ser dado a outro, né? Trazer a visão jurídica de terceirização e que ele brilhantemente nos trouxe valiosos ensinamentos, qual agradeço a participação. Me arrisquei aqui a fazer alguns comentários para dividir com vocês do que extraí das palestras, e que há uma vontade do médico de ser, de fato, um empresário de si mesmo, sendo ele um profissional autônomo na sua essência, um profissional que busca a especialização e que, apesar de vultuosos investimentos que são necessários para a automação de algumas de suas atividades, ainda assim não se pode chamar esse profissional de hipossuficiente, como disse o doutor Gastão. Salvo o início de carreira, as estatísticas demonstram a evolução da carreira do médico para uma prestação de serviços que busca desenvolver suas atividades em 2 ou mais instituições, buscando essa especialização. A doutora Eriette nos demonstrou que o setor precisa se adaptar a essas especificidades do profissional, que é possível se ter modelos jurídicos não seletistas, mas que se amoldem à vontade e necessidade desse profissional, sem representar uma fraude ao contrato de trabalho. Existe, sim, uma preocupação de como o setor de saúde ficaria se todos os médicos tivessem que ser seletizados, como que é o Ministério Público do Trabalho. Será que nós teríamos um modelo privado parecido com o modelo que nós temos hoje no SUS? Né? Será que fecharíamos serviços? Será que teríamos mão de obra suficiente? Será que traríamos benefícios ao cliente, ao paciente? E, como brilhantemente demonstrou o doutor Almir, a legislação trabalhista ela não consegue mais solucionar todos os casos, apesar do esforço da jurisprudência, que também ficou muito aquém. É uma lei que tem a sua origem, se funda num cooperativismo fascista, e é exatamente o que nós temos observado aí no setor de saúde. Daí a importância de nós, profissionais do direito, nos debruçarmos sobre o assunto, apesar de estarmos aí na 1000ª palestra sobre terceirização, né, doutora Almir? Diversos trabalhos, hoje há no Congresso 22 projetos de lei sobre terceirização, 3 tiveram movimentação nesse ano, então tem um projeto de lei apresentado pelo Executivo, bastante restritivo, um projeto de lei apresentado pelo deputado Vicentinho, também bastante restritivo à terceirização, e um projeto de lei que permite a terceirização, não só no setor de saúde, mas de uma forma abrangente, que é o do Sandro Mabel. E, então, percebemos que é um tema de interesse também da sociedade, e daí a importância e o objetivo desse comitê de se debruçar sobre esse assunto. Eu abro agora para comentários e debates. Passo a palavra agora para o doutor Wilson. Vocês formulam as suas perguntas, eu vou tomar a iniciativa aqui de fazer um comentário.
Antes disso, cumprimentando a todos os palestrantes pelas brilhantes apresentações e a doutora Lilian e a doutora Gislaine pela organização desse evento. Eu me considero juridicamente hipossuficiente, ao contrário do doutor Almir Pazianotto, que se mostrou medicamente conhecedor e citou muitos termos médicos aqui durante a sua apresentação. Mas nós convivemos muito no meio médico e temos acompanhado a preocupação que existe em relação a esse tema, ao entendimento sobre esse tema. Preocupação entre os médicos e preocupação entre várias sociedades médicas. Porque o que se teme, na verdade, é o impacto que esse entendimento pode trazer para esses médicos empreendedores que se constituíram como pessoas jurídicas, que vivem atualmente através de muitos vínculos de contratos que essas pessoas jurídicas celebram com diferentes contratantes e, portanto, o impacto desse entendimento seria direto no seu dia a dia, nas suas atividades e, sobretudo, na receita, no prolabore que esses médicos têm do seu trabalho, como resultado do seu trabalho. Eu queria citar apenas um exemplo do que aconteceu há cerca de 1 ano e meio, quando uma agência do governo que atua na área da saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou uma resolução que limitava o repasse pelos hospitais de preços de medicamentos e materiais. Há uma grande defasagem hoje na remuneração dos hospitais que não podem sobreviver às custas de diárias e taxas. A exemplo da defasagem que ocorre com a remuneração de profissionais médicos, que na área de saúde suplementar é baixa. E essa é uma das razões que leva o profissional também a se constituir como pessoa jurídica. Ele quer se ver livre de tantos tributos como pessoa física. E o que aconteceu com relação à publicação pela Anvisa? Essa publicação levou a uma ameaça na sustentabilidade dos hospitais, o que motivou, por outro lado, a uma mediação por uma outra agência de governo, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A ANS teve que intervir, mediar a relação entre hospitais e operadoras de plano de saúde, no sentido de impedir uma ruptura no sistema suplementar. Então, todas as autoridades que buscam hoje o sistema suplementar estariam com a assistência colocada em risco por conta dessa publicação. O meu questionamento aos palestrantes de hoje é exatamente nesse sentido. Será que esse entendimento, ou até onde um entendimento no sentido de obrigar a seletização, colocaria em risco o sistema suplementar? Porque hoje esse sistema cresce, está com quase 48 milhões de beneficiários e nós sabemos que temos problemas de acesso. Não temos profissionais suficientes para atender a esse quantitativo de beneficiários. Então, qual a consequência e se haveria um risco de ruptura se houvesse uma obrigação de seletização? Alô? Okay. Sem dúvida nenhuma, acho que se houver uma seletização generalizada por uma determinação legal, a probabilidade de quebra do sistema suplementar, de ruptura total do sistema, é praticamente certa, porque 48% em 2007 já trabalhavam como pessoa jurídica. Para mim, eu tenho dificuldade de falar em pejotização, nome muito estranho. E, certamente, hoje são muitos mais. Tá? Você interromper o contrato, interromper a atividade dessas firmas e contratar todas as pessoas pelo mesmo valor atual é absolutamente impossível dentro do sistema de saúde. Então, se isso acontecer,
ou se aumenta, duplica pelo menos o preço dos planos de saúde, o que é impossível para a população sustentar, ou ele se torna todo inviável. Então, esse risco é iminente. Os promotores do trabalho estão trabalhando fortemente no sentido de inviabilizar o sistema de saúde. Eu acho que a sua posição é muito boa. Devemos, talvez, colocar isso uma ameaça, para que haja, talvez, até uma mediação nesse sentido e se possa convencer que não é esse o caminho. E eu fico muito satisfeito, cada vez que encontro o professor Almir, me dá um estímulo a continuar brigando nesse sentido, porque com a autoridade dele e o posicionamento, nos deixa muito tranquilos na forma como devemos prosseguir essa luta. Só complementando o que o doutor Gastão falou, na verdade, não estaria em risco apenas a saúde suplementar, todo o sistema de saúde. O endividamento das Santas Casas hoje, segundo declarações do ministro Padilha no mês de outubro, é de 11 bilhões de reais. Vocês acreditam que as Santas Casas vão sobreviver tendo que contratar todo o corpo clínico? É óbvio que não. O SUS está ameaçado. E nós não temos só esse problema. Nós não podemos esquecer que nós temos tramitando no Congresso Nacional 16 projetos de lei que reduzem jornada de trabalho para 30 horas semanais e criam pisos salariais impraticáveis no Estado de São Paulo. Só na enfermagem representam cerca de 82% de aumento na folha da enfermagem na cidade de São Paulo. Imagina o resto do país. No estado do deputado autor do projeto, representa 527% de aumento no custo da folha de pagamento da enfermagem, o piso que está sendo proposto no projeto. Então, nós temos muitos problemas, mas seletização de corpo clínico é simplesmente acabar com a saúde no país, a saúde pública e a saúde privada, porque só milionário vai poder ter assistência à saúde. O resto da população vai ficar sem assistência. O que nós presenciamos, de alguns anos para cá, é uma crescente intervenção do Estado, como se vivêssemos num regime totalitário, com a anuência do Congresso Nacional, que aprova leis como essa, a que se referiu a doutora Iriete, com o objetivo de, supostamente, trazer um benefício social. Não percebe que o malefício que disso tudo advirá será irreparável. O Estado tem que se afastar, tem que deixar a sociedade viver, respirar, produzir e se autorregulamentar. Não há necessidade de tanta legislação disciplinando minuciosamente a vida de cada indivíduo. Quem quiser fazer perguntas, por favor, levantar a mão. Mas na área tributária, há um tempo atrás, tem vindo uma discussão em relação aos insumos que as indústrias, as empresas utilizam na sua atividade fim e que esses insumos seriam, em parte, dedutíveis. E, normalmente, o que acontece é assim, o cliente vem perguntar, a gente fala assim, não, é o seguinte, se você precisar desse material para fabricar essa camiseta, esse insumo pode ser debitado. Então, em princípio, se a gente pensar na analogia do enunciado, da atividade fim, atividade meio, do TST, tem algum debate no TST em relação a isso? Ou é muito abrangente e não teria nem como a gente traçar um liame
um paralelo com essa matéria tributária, talvez? O TST se recusa a discutir a questão de atividade meia e atividade fim. O hoje aposentado ministro Bantuí Abdala era um dos que tentava trazer isso à tona, mostrando a impossibilidade de se definir, né, a questão da atividade fim, atividade meio. Eu, da minha parte, entendo o seguinte: o empregador arca com o risco do negócio. Ele conhece o seu processo produtivo. Ninguém melhor do que ele para decidir o que deve ou não terceirizar. Se terceirizar mal, ele retrocede. Se terceirizar bem, ele permanece. Jamais, porém, ele terceirizará algo que põe em risco a sobrevivência da empresa. Ele não fará isso, salvo se for um inepto. Algo que coloque em perigo a marca, a reputação, o nome, ele não vai entregar para terceiros. É óbvio que, normalmente, ele entrega atividades secundárias. Como é que os americanos denominam? O core business, ele continua, não é, sendo responsável, ele não abre mão disso para ninguém. A senhora tem, por exemplo, pelo menos é uma lenda, não sei se é verdadeiro ou não, que a Coca-Cola mantém sob segredo o seu xarope. Ela pode delegar a produção de Coca-Cola a uma pessoa em Uberaba, Uberlândia, Campinas, mas ela não entrega o seu segredo industrial, que é o xarope. Não é isso? Isso, enfim, ela não terceiriza. Ela não fará isto. O limite à terceirização deve ser determinado pelo empresário, por quem assume o risco, aquele que investiu e espera o retorno. Ele investiu para ter lucro, ele não investiu para ter prejuízo. Nós sabemos que hoje, um grande hospital, eu não sei se isso é, que eu vou dizer, agressivo ou não, mas não é com esse objetivo, é a hotelaria. O grande hospital é a hotelaria. Não é? A pessoa que entra lá, quer ser bem tratado, etc. Então, no Albert Einstein, há um restaurante do Viena. Quer comer? Vai lá no Viena. Não é isso? Provavelmente, a altíssima direção do Albert Einstein sabe melhor do que o Procurador-Geral do Trabalho, ou do que o Procurador-Geral da República, ou do que o Ministro da Saúde, ou do que o Ministro da Justiça, ou do que o Presidente da República, ou do que o Secretário-Geral da ONU, sabe melhor como tocar o hospital. Por que nós vamos privá-lo dessa responsabilidade? Nós temos em Brasília um hospital público magnífico, que é referência mundial, que é o SARA, de reabilitação. Ninguém melhor do que o Aloysio Campos da Paz para saber o que deve fazer com o Hospital SARA. E toda a vida ele resistiu à tentativa de interferência do Ministério da Saúde, porque ele sabe que, a partir do instante que o Ministério da Saúde puser o pé lá dentro, a sua obra grandiosa está ameaçada de fracassar. Então, vamos respeitar no fabricante de tecido, no fabricante de açúcar. Eu tenho um caso de uma usina de açúcar muito grande no interior. E ela resolveu que não cabe mais plantar cana. Cana de açúcar. Embora tenha uma imensa área de terra, eu não vou mais plantar açúcar, plantar cana. Eu crio uma companhia agrícola e entrego a 1.200 parceiros a responsabilidade da produção e da entrega da cana.
o Ministério Público moveu uma ação civil pública. Na semana passada estive em Brasília, porque o processo entrou em votação, depois foi suspenso, nova audiência, recomposição da turma, e o presidente me deu a palavra, novamente, para uma nova sustentação, como deu a palavra ao Ministério Público, que é parte na ação. Eu disse, olha, Excelência, eles são produtores de açúcar e de álcool e de energia elétrica. Não querem mais plantar cana. Parceria Agrícola é um instituto que veio de Portugal para o Brasil. Estava lá no Código de 16, na legislação anterior ao Código de 16. Como é que vai dizer que isso é ilegal, que é ilícito? O presidente teve o bom senso de dizer o seguinte, olha, eu tenho muita dificuldade para resolver. Tenho dificuldade para aplicar o enunciado 331, atividade meio, atividade fim, plantar cana é atividade meio, atividade fim. Então, ele propôs uma conciliação. E nós vamos nos reunir o ano que vem para tentar uma conciliação, porque não é possível desmontar esse sistema produtivo que está trazendo excelentes resultados para os parceiros e para a usina, para transformar os parceiros e seus empregados em empregados da usina. É óbvio que a usina não contrataria todos, porque ela tem mais capacidade de mecanização do que cada um daqueles 1.200 parceiros. Provavelmente ela aproveitaria 20% dessa mão de obra, se tanto. E o presidente da turma tentou para isso. Então nós vamos... Mas eu pergunto, será que o promotor, autor dessa ação, acredita que o fabricante de camiseta é plantador de algodão? Ou que o fabricante de óleo de soja tem lavoura de soja em Goiás? Ou de óleo de amendoim, ou de suco de tomate? As coisas não funcionam assim. Mas enxergar a realidade, às vezes, é extremamente difícil. Então, nós pensamos para dentro, segundo as nossas elucubrações, e não pensamos atentos àquilo que é o mundo verdadeiro. Essa seletização dos médicos, aliás, as Santas Casas já estão quebradas, em função, em grande parte, de reclamações trabalhistas de médicos e de enfermeiros e o diabo. Não é isso? Claro. E dos tributos. Porque não entende, e INSS sobretudo. Então, essa seletização jamais poderia... Agora, o que me parece, e isso eu vou encerrar aqui, é que a reação do setor empresarial é tímida. O setor empresarial age sem coordenação, sem unidade, desassistido das suas entidades sindicais, em grande parte, desassistido. Então, são atos isolados. Apenas ultimamente eu tenho observado, em um ou outro evento, uma tentativa de coesão. Ainda essa reunião da Câmara Americana foi muito boa, em virtude disso, porque trouxeram senadores e deputados federais para que levem ao Congresso, não é, aquilo que aqui ouviram. Essa coordenação, essa capacidade de agir politicamente é que tem permitido este avanço da Justiça, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Não havendo mais perguntas, declaro encerrados os trabalhos. Agradeço a todos os presentes, aos palestrantes novamente e convido-os a tomar um café no final da sala. Obrigada.